Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. Excelente semana desde já. Faz tempo que o Vasco não joga como um time de Série B, né? Mesmo nas rodadas em que ele não vence. A gente tem conversado sobre o Vasco. Para as outras partidas de hoje, Dani, e eu vou citar uma especificamente para dizer como o futebol é cruel, porque o que o Bahia fez hoje contra o Atlético Paranaense era para ele ter vencido até com certa facilidade. Foram 27 finalizações do Bahia contra 6 do Atlético Paranaense, mas o futebol é assim. Então, para o Bahia, fica bastante pesado o resultado, né? O Bahia que não tem jogo a menos em relação aos outros. O Cruzeiro também está numa situação complicada, mas tem um jogo a menos. E aí o Bahia não só não vence um jogo em que atuou para vencer, como vê o Vasco vencer uma partida que estava muito complicada, que estava muito difícil, e não tem jeito. Nessas horas, assim, o importante é você somar pontos independentemente das atuações. Eu vejo uma briga, claro, que vai ficando cada vez mais concentrada em Goiás, Cruzeiro e Bahia, esses três brigando para fugir das duas vagas que restam ao rebaixamento, mas assim, nem o Santos e nem o Vasco podem sair comemorando pelo que a gente tem visto também de algumas atuações como as de hoje desses dois times. Sim, o Jean fala em desempenho, né? Tá aí o América rebaixado que não deixa essa realidade escapar, que fez alguns jogos em que merecia o resultado e acabou não conseguindo. Renatinho, tudo bem aí? Tudo bem, Dani. Um abraço para os amigos, para o fã de esportes. É isso, eu ia falar, o América de novo faz um bom jogo e não pontua. Coisa que aconteceu muito principalmente no primeiro turno. O América teve mais rendimento, teve mais desempenho. O América, eu não sei se ele escaparia, mas ele deveria ter mais pontos. Se você olhar para desempenho, se olhar para... E o caso do Vasco, eu estou muito com os companheiros. Se a gente for olhar, o Vasco fez jogos bem melhores que ele não ganhou do que o de hoje. E chamou Flamengo, muito... Inter... Isso. E o que chamou muito a atenção foi que o Vasco hoje saiu um pouco do que ele normalmente é como modelo, como padrão, como ideia de... O Vasco é um time que, às vezes, ele não brilha, mas ele controla. Ele é um time muito compacto, o jogo está sempre ali controladinho aqui. Não, hoje chamou muita atenção porque virou um jogo de trocação, né? Sim. E aí, imagino que muito pela ansiedade do Vasco, dentro de casa. E o jogo em si traz muito essa questão, né? O Vasco é um time que eu vejo ele se comportando melhor quando o outro time precisa propor, quando ele pode especular um pouco. O Jean colocou alguns jogos ali, os jogos são difíceis, mas talvez sejam até contextos onde o Vasco fica um pouco mais confortável. Porque tem gente aí que vai precisar ganhar ou ganhar. E aí talvez é nesse jogo que o Vasco... A gente vai falar de Corinthians depois, a mesma coisa. O Corinthians hoje é um time melhor especulando. Como conseguiu os 3 pontos lá no Sul. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento de trabalho. O Vasco é um time mais desenvolvido. Eu acho que com bola nas últimas rodadas ofereceu mais. Mas o jogo de hoje é isso, é os 3 pontos, é a loucura que tá São Januário ali, é o Paiê, é isso. Não vai também colocar água no chope do torcedor. Mas como atuação, acho que até o vascaíno sabe. Pô, teve jogo que a gente foi melhor e não ganhou, mas agora, de verdade, os caras não estão nem aí. É 3 pontos e acabou. Eu tenho uma dúvida em relação a essa mudança de postura. Eu já coloco aqui na roda, mas não sem antes ouvir o Mário Marra. Tudo bem, Marrinha? Boa noite para você. Prazer estar com você, com os companheiros, com o fã de esportes. Assim, eu concordo com tudo que foi falado, mas eu estou ainda um pouco impactado com um vídeo que está no perfil do Sport Center, da ESPN, do Arias se rendendo às psicólogas do Fluminense na semana passada. Eu acho que esse lado emocional, ele é, no momento, na reta final do Campeonato Brasileiro, especialmente para a turma que está muito perto da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento, lutando, esse lado emocional vai pesar demais. Ele já pesa naturalmente. Sim. Só que quem está no desespero, eu acho que está mais sujeito a fazer bobagem ou a acreditar muito. E talvez o resultado de hoje, com um gol do Paiê, um gol como foi, perto do fim do jogo, em um jogo em que estava muito claro que o Vasco estava na corda bamba durante boa parte da partida, parte do jogo, para não ficar feio, talvez isso dê um reforço emocional. Talvez isso seja positivo para o que o Vasco tem pela frente. O Vasco precisa passar por isso logo. A possibilidade de um próximo ano ser um ano bem melhor, se bem que a gente falou isso no final do ano passado também, né? Mas
Mas tá né? melhor esse ano, hein? Tá melhor, Eu não, acho que sim. do que tava Lembrando ano do que foi aquele jogo com 8 tá anos na maluco. última rodada. Quem tinha que morrer, morreu ali. que foi do necessário, coração. Quem não morreu, foi necessário não morre fazer uma intervenção, né? E contratar a gente no meio desse campeonato brasileiro. Sim. Porque, assim, Uma as janela com coisas não 5 titulares, pareciam né? muito promissoras, né? E talvez o investimento tivesse planejado para um outro momento em outro tipo de jogador, mas o Mas já Vasco deu- precisou, né? Já deu para perceber que pro ano que vem acelera. É. Faz isso no início do ano, né? Pra evitar problema. Claro. A minha SAF questão do em Vasco foi a relação... que teve mais dificuldade, né, em acertar o time das coisas. A própria Série B ali também, parece que acerta a SAF, já quando a janela tinha fechado, o time sofre. já não podia mais contratar num então, primeiro momento sim. quando chega o dinheiro, né? A minha questão, ela passa por todos esses lugares, assim. Porque eu fico me perguntando, nesse jogo, claro, tem a questão da necessidade, por ser o América do outro lado e um jogo em casa, mas o quanto o trabalho já evoluiu nas mãos do Ramon? Porque os reforços chegaram no meio do ano, ele foi moldando um time. Essa postura muda por isso O Dani, também? o trabalho dele era muito difícil e continua muito difícil. Porque ele era um recém-chegado, praticamente junto com os jogadores, e o Vasco não tinha tempo. Então não tem um treinador formado em outro lugar. Hoje todo mundo se conhece, o futebol está globalizado, mas as dificuldades que o futebol brasileiro impõe ao trabalho de comissões técnicas, elas são absolutamente surpreendentes quando eles chegam aqui, né? Talvez a principal característica que um treinador que não foi formado, às vezes como jogador no futebol brasileiro e depois como técnico sempre aqui, seja entender como se adaptar às dificuldades. O nosso futebol ele é único na sabotagem ao trabalho de comissões técnicas. O campeonato está super emocionante. O Abel Ferreira falou no meio da semana que não tem campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Talvez ele tenha razão, ele certamente fala com conhecimento de causa, embora não tenha uma carreira tão viajada assim, para poder fazer uma afirmação tão, né, com tanta dose de convicção a respeito de todos os campeonatos onde o futebol é importante, mas ele evidentemente sabe do que está falando, mas isso não significa que o campeonato seja bem organizado, que ele não atrapalhe as comissões técnicas, que os dirigentes façam o seu trabalho de maneira competente. Nós vamos poder falar do que a diretoria do Corinthians fez hoje na Arena do Grêmio, uma das páginas mais vergonhosas da história do Corinthians como instituição. Aconteceu hoje e daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. E então, ele chega com jogadores que precisam ser incorporados ao grupo e entender que o Vasco não tinha um minuto para... Não, calma, pessoal, vamos dar a esses atletas tempo. O Medel vem de outro lugar e ele tem que chegar e jogar. Ele é o capitão do time agora. E ele fez tudo isso, ele chegou e jogou. Então, mas a necessidade. Então quer dizer que não é preciso dar tempo aos jogadores para se adaptar a novas equipes e tal? É claro que é. E o que aconteceu com o Vasco, com esses atletas que chegaram, né, com tudo acontecendo e tiveram que já desempenhar imediatamente, talvez seja a exceção. Mas a liderança que o Ramon Dias exerce, e a gente pode lembrar de várias situações, no dia que ele bate a mão na mesa e diz que o Vasco não vai cair. Ele não podia garantir que o Vasco não vai cair. Ninguém pode garantir que o Vasco não vai cair. Mas a tradução daquilo que ele está dizendo é assim, nós vamos até o fim para não permitir que o Vasco caia. E qual o eco disso no vestiário, né? Exato. E nós acreditamos até o último fio de cabelo que o Vasco não vai cair. No episódio da suspensão de São Januário, ele mostra a indignação representando o clube e o torcedor de maneira digna. Ele está indignado, mas ele é decente quando ele comenta. Sim. Ele não apela. Ele não acha que é algum tipo... Ele não diz que ele acha que é algum tipo de perseguição, algo programado para prejudicar o Vasco. Ele defende o Vasco. Então, ninguém aqui está no vestiário para saber como é o dia a dia. Mas a impressão que ele passa pela forma como ele fala publicamente é que o trabalho dele interno também é muito bom. Muito bom. E sem isso, eu não acho que o Vasco estaria... na posição em que está. Aqui não é uma posição tranquila. Mas o Vasco briga muito bem, o Vasco compete demais. E assim, o que está acontecendo é o que você falou, a exceção não é normal. O normal seria outra coisa. Eu até escrevi um texto sobre isso. Você olha para o Vasco, era jogadores chegando de centros, cada um de um centro diferente. Veio gente do Oriente Médio. Que normalmente, e eu já escutei isso muito de comissão técnica, quando você contrata um jogador de Oriente Médio, se o argentino precisa de adaptação... O cara tem que ser experiente, de um cara que... O meu pai estava me falando que jogou muita bola também, quando foi jogador. E ouvi também que
acrescentar o filho na comissão, o filho é o cara que... Ele é o cara dali, o filho é o que olha o jogo. Estrategicamente, eu acho que é um treinador que faz boas escolhas para as partidas. Contra o Flamengo, por exemplo, ele joga o Paulinho, que é um volante para jogar aberto pelo lado direito e traz o Payet para dentro. Então, ele não modifica muito a estrutura do time, mas ele entende que se tem um adversário que tem uma força aqui e outra ali, ele coloca uma peça para cá, outra para lá. Então, assim, de verdade, não é... muita gente fala, vocês ficam babando ovo porque é estrangeiro. Não, o que ele está fazendo é fora da curva totalmente. Não, e mesmo assim, teve muita sorte em alguns momentos no jogo hoje. Sim, em alguns outros jogos também. Tem algo que, assim, de mobilização. É o que a gente falou aqui o tempo inteiro. E para quem não conhece, né, o Ramon Dias, a gente fala muitas vezes, nós, né? Quer dizer, o Jean, que é mais velho, da Seleção Brasileira de 82...